Olá, conselheiros, conselheiras. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Os Conselheiros, aqui pelo nosso canal no YouTube e também pelo Spotify. Se é a sua primeira vez conosco, te convido a fazer a inscrição no nosso canal e também ativar aí o sininho para que você seja notificado dos próximos episódios. Aqui no podcast Os Conselheiros, nós trazemos sempre convidados especiais, executivos, empresários, conselheiros, contando um pouco da sua trajetória de vida pessoal e profissional, trazendo assim insights valiosos para o nosso crescimento e aprendizado. Junto comigo, mais uma vez comigo, Humberto, meu querido amigo Humberto. Tudo bem, Humberto? Uma honra estar aqui com você, Marcelo, mais uma vez. Muito obrigado. Mais do que uma entrevista, um aprendizado, uma lição de vida, não é isso? Mais uma lição de vida, porque cada vez que nós sentamos aqui nessa cadeira, nós estamos sempre tendo lições aqui. Eu fico pensando, a pessoa que está nos assistindo pela primeira vez, né, e fala assim, pô, esses caras estão exagerando. Mas acho que só quem senta nessa cadeira e tem o privilégio de semanalmente ouvir essas histórias pode dizer isso, né? Eu lembro que o Udo falava isso, o Rogério falava isso, o próprio Farias lá atrás. A gente aprende tanto com a história das outras pessoas. Provar isso. É só cada um voltar e assistir os episódios anteriores. Vão ver que nós estamos falando a verdade. É verdade. Cada história é incrível. Então eu te convido, se é a sua primeira vez aqui no canal, a assistir os outros episódios que estão gravados aí, disponíveis para você também. Vai ser um prazer. E hoje não vai ser diferente. Nós temos um convidado aí muito especial, né? O que você pode falar para a gente sobre ele? Olha, hoje nós temos aqui um experiente executivo de serviços financeiros, extremamente importante estarmos atentos à área financeira, principalmente na área de conselho, né? Consultor e também conselheiro. Nós temos aqui conosco hoje o Márcio Ferretti. Márcio, seja muito bem-vindo entre nós aqui no podcast Os Conselheiros. Obrigado pela oportunidade. Estou aqui para compartilhar toda essa vivência que eu tive na minha vida profissional, vida pessoal, dividir com vocês experiências e colocar como a gente pode ajudar as pessoas aqui. Eu acho que é o grande propósito da vida de nós todos aqui, ajudar o próximo. Com certeza. Márcio, um privilégio nosso te receber aqui no podcast. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e vai ser uma honra bater esse papo contigo. Eu é que agradeço. Como é que você chamou o sobrenome dele? Ferretti. Como que fala? Esse é o nosso brasileiro mais americano que brasileiro. E a cada sobrenome que vem aqui no podcast, ele pronuncia de um jeito. Ferretti. Tem um acento no E aqui, assim, né? Pô, pelo menos aqui em São Paulo tem. Sim, sempre. Italiano, né? Italiano. Sempre puxado no... Belo. Pô, meu. Ô, meu. Ô, louco. Isso, cara. Ô, louco. Tem acento no E aí. Poxa vida. Brincadeiras à parte, sinta-se em casa. Obrigado, Essa é a ideia do nosso podcast. E vocês que estão aí assistindo ou ouvindo, sintam-se também como participantes aqui dessa nossa conversa. Deixe o seu comentário, a sua curtida, participe conosco. Márcio, a gente sempre fala aqui no nosso podcast que a foto é o momento atual que você vive. É consultor, é conselheiro, é empresário, é isso ou aquilo. Mas para chegar no é isso ou aquilo hoje, tem uma história por trás. E a gente quer voltar um pouquinho, alguns capítulos, alguns episódios aí dessa sua história e conhecer um pouquinho dessa trajetória, pode ser? Claro. Nós queremos saber, então, pelo sotaque, já me parece que você não é de São Paulo, né? Então eu quero saber um pouco da sua origem familiar, decisões profissionais ou de formação escolar ali no início da carreira e a gente vai caminhando até chegar no momento, então, atual que você vive. Tá vendo? Todo mundo tem sotaque. O meu, apesar de eu ser de São Paulo capital, o meu tá mais para um caipira, né? 20 e poucos anos morando no interior de São Paulo, eu sei que quando eu me escuto eu falo, Marcelo, você tá muito caipira. Desculpa, pessoal, mas são as raízes do interior. É o caipirês, eu sou... Bom, vamos lá. Eu, na verdade, sou paulista, só que eu fui para o Rio de Janeiro com 3 anos de idade, então acabei virando um carioca, né? Pela própria rotina de vida e pelos hábitos que você vai adquirindo onde você vive, né? Eu comecei, no primeiro momento, imaginando que eu fosse fazer engenharia. Era uma coisa que me saltava aos olhos quando era garoto, assim, aquela coisa da engenharia civil, construir prédios, casas. Então, assim, eu tinha esse sonho de ser engenheiro. Não era uma pressão ou influência dos não. pais? Na verdade, meu pai era publicitário, meu avô era publicitário, meu outro avô era corretor de seguros, então não tinha nenhuma influência dentro de casa, mas era uma coisa assim que eu olhava e falava, caramba, que legal construir prédio, né?
E aí o tempo foi passando, eu fui me identificando com as vertentes econômicas, vamos dizer assim, né? Fui olhando aqueles movimentos, tentando entender, e eu comecei a cursar a faculdade num momento de grande transição, né, enfim, política e econômica dentro do país, alguns anos antes da implementação do Plano Real, mas eu entrei na faculdade quando o Fernando Collor foi eleito. Então era um momento de mudança significativa dentro do patamar político e, consequentemente, econômico que a gente vivia. Então, a economia, lá no segundo grau, já foi uma vertente que eu olhava de uma maneira bem mais objetiva do que a engenharia. E aí as próprias matérias que acabavam estimulando uma escolha, eu era muito melhor nas matérias que me encaminhavam para a economia do que para a engenharia. Eu não era um aluno brilhante nem de química nem de física no segundo grau, e eu era um cara muito bom aluno, tanto de matemática quanto história e geografia. Então, meio que natural era escolher entre administração e economia, e eu acabei indo para a economia, não só pela matéria, mas até pelo próprio assunto que me despertava maior interesse, maior curiosidade e maior, acho que aptidão mesmo para poder cursar aquela carreira. E aí foi aí, eu comecei minha formação acadêmica em economia ou ciências econômicas, dependendo da faculdade. Fiz faculdade na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ. Me formei e aí comecei a procurar, fiz um estágio numa corretora, que hoje já não existe mais, no último ano da faculdade. E depois comecei a procurar emprego, né, enfim, nesse segmento. Acabei entrando num banco de investimento, um banco que hoje também já não existe mais, o Banco Icatu. Ali foi o meu primeiro passo dentro do mercado, entender como é que funcionava uma dinâmica de uma instituição financeira. Eu trabalhava no controle de resultados, preocupado com, fundamentalmente no primeiro momento, controle de custos do banco e das empresas do grupo. Fiquei ali durante quase 6 anos, pude fazer um desenvolvimento grande dentro do processo de entendimento dos resultados de uma empresa, uma instituição financeira. Participei de uma maneira ainda embrionária alguns processos de fusão e aquisição, porque o banco sofreu uma grande transformação no meio do caminho, que foi a venda da parte da gestão de investimentos para um terceiro. E aí eu acabei participando ativamente desse processo, com fornecimento de dados, de auxílio a quem conduzia esse processo de M&A que o banco acabava passando naquele momento. E aí o banco diminuindo de tamanho, as oportunidades se limitando, eu acabei tomando uma decisão de sair daquela instituição e ir para uma outra, dentro do segmento, dentro do mercado financeiro, mas com um perfil bastante diferente do que um banco de investimento. Isso já ali no final do século XX, começo do século XXI, na transição ali praticamente no ano do bug do milênio, eu fiz essa mudança e aí eu fui para o universo dos fundos de investimento, que eu, honestamente falando, não entendia nada de fundos de investimento naquele momento. E eu me deparei realmente com aquela falta de conhecimento, porque você acaba, na sua inexperiência, achando que você tem um conhecimento que pode ser adaptado em determinados momentos a outras atividades. E, de fato, apesar de ser o mesmo segmento, ter assuntos às vezes correlatos, são ambientes e práticas completamente distintos do que eu vivi nesses 2 momentos profissionais que eu começava a enfrentar ali. E ali foi aquela transição foi a minha grande escola profissional em todos os sentidos. Eu fui trabalhar numa empresa multinacional, anteriormente eu trabalhava numa empresa brasileira, ainda em fase de estruturação aqui no Brasil. Eu fui o 31º funcionário da empresa. Na empresa, ela era, na época, uma joint venture entre 2 empresas, uma americana e uma canadense. Era o Mellon Bank e o Braskem, né? Na época. Então era a Mellon Braskem, aqui no Brasil, ainda chamada pelo nome correlato que existia lá fora de uma estrutura de gestão de investimentos. Então ainda era uma empresa que ainda não estava definida claramente qual seria o seu papel, mas que começava a atuar num segmento que era meio nichado aqui no nosso mercado, que era a oferta de serviços financeiros para um público que não era consumidor de recursos exclusivos ou serviços exclusivos fornecidos pelos grandes bancos comerciais e de varejo. O objetivo ali da empresa era ocupar esse espaço. A gente, como empresa, começa a ter a relação com gestores de investimento independentes
que também vinham dos bancos de investimentos que estavam mudando de perfil, e foi ali que começou toda a minha carreira como, enfim, de liderança, de gestão, e que eu fui trilhando esse caminho todo. Eu fui mudando de papéis e perfis dentro da empresa, comecei, de fato, ali conhecendo as dinâmicas operacionais do fundo de investimento, trabalhando essencialmente ali como um analista de processamento de carteiras e de cálculo de cota do fundo de investimento, entendendo quais eram as dinâmicas, a relação com os parceiros que proviam e demandavam serviços para este fim. Depois fui para uma área de controle. Na verdade, eu brinco que era uma experiência de compliance ainda, naquele momento. Era uma visão de compliance bem distinta do que a gente hoje tem, né, dentro dos moldes de todas as instituições, e principalmente no segmento que eu atuei a vida toda, que foi a parte do serviço financeiro. Fiquei ali durante 1 ano e dentro deste período eu acabei ficando responsável por desenvolver o compliance de fundos de investimento, que era basicamente fazer o controle das posições de investimento dentro da possibilidade que cada portfólio poderia ter. E aí foi o primeiro processo que eu consegui me envolver com o desenvolvimento de automatização, única e exclusivamente dependente da minha capacidade. E aí foi criado primeiro o controle de enquadramento de carteiras, como a gente chamava, ou compliance de fundos, dentro daquele momento e dentro do que a estrutura da empresa permitia. Só um parênteses, porque nesse momento também o modelo de governança do mercado ele era muito incipiente também, né? Ali no começo do século XXI, entre 2002 e 2004, a gente também vivia um cenário onde havia 2 grandes reguladores, CVM e Banco Central do Brasil, tinham papéis segregados, continuam tendo, mas dentro da indústria de fundos eles tinham papéis segregados, cada um controlava um determinado tipo de fundo. E aí eu vivenciei essa transição de consolidação desse papel de controle de compliance de fundos dentro da CVM também. Nesse momento, as oportunidades eu surgindo numa empresa que tinha uma dinâmica muito parecida com uma startup, crescendo de maneira progressiva durante alguns anos seguidos, e as oportunidades foram surgindo de eu poder horizontalizar meu conhecimento e criar oportunidades em cadeiras não só exclusivamente do controle, mas também no desenvolvimento da governança e também no desenvolvimento de negócios. Logo em seguida, eu acabei assumindo uma outra posição de gestor de controles internos. Então, eu pude desenvolver um plano de processos e procedimentos para a companhia, associado também ao primeiro plano de recuperação de desastre que a companhia precisava ter dentro de um contexto de regulamentação tanto local quanto global, porque como era uma subsidiária de uma empresa americana, a gente precisava reportar algumas coisas ao FED, então a gente precisava criar essa estrutura também do ponto de vista global. E aí, concomitantemente, eu fazia o compliance de fundos, controles internos, plano de recuperação de desastre e plano de contingência. E aí começaram a surgir as primeiras ideias de produto orientado pelo controle. E aí, nisso surgiu o que a gente chamava de controladoria fiduciária para fundos de pensão, um nome pomposo, né, grande, né, que basicamente era a gente fazer controles com informações que os fundos de pensão, como os nossos clientes, disponibilizavam, e a gente devolvia para eles resultados em cima de controles e análises a respeito da política de investimento que eles estabeleciam e daquilo que eles poderiam fazer. Isso foi um marco bastante relevante, porque isso criou uma outra abordagem, um novo nível de conhecimento, apesar de eu ter tido a perspectiva de como consolidar carteiras e como fazer cálculo de cota no primeiro momento da minha vida profissional, mas criou uma outra perspectiva, né, que pôde me viabilizar conhecer um outro ambiente, que era a relação com os fundos de pensão. Logo depois, também teve uma mudança regulamentar no Brasil que permitiu os fundos locais investirem no exterior, e a gente teve a possibilidade de desenvolver o primeiro produto que viabilizava isso para os nossos clientes. Então eu tive uma nova oportunidade bem significativa nesse sentido, que foi fazer a conexão com prestadores de serviços no exterior. Entender como funcionava, principalmente por ser uma empresa americana, o mercado americano e o mercado americano funcionando com seus pares em ambientes distintos. Então, tive a oportunidade de interagir com provedores de serviços em alguns paraísos fiscais, na Europa e, fundamentalmente, nos Estados Unidos também. E isso se passou quase 10 anos de carreira ali dentro do antigo Mellon Brascan, que nesse momento já não era mais Mellon Brascan, já era Bank of New York Mellon, porque no meio do caminho houve uma fusão entre 2 grandes instituições financeiras americanas,
The Bank of New York e a Mellon, acabaram ocorrendo uma fusão das duas marcas, e ali eu passei a ter a gente passou a ter o BNY Mellon no Brasil. E aí, em 2010, eu cheguei a um determinado momento da carreira que eu falei, bom, já tinha alçado algumas posições, tinha alçado um nível de superintendência dentro da empresa, tinha lateralizado o conhecimento de uma maneira ampla, já tinha visto bastante de governança interna dentro da empresa, já tinha desenvolvido um conhecimento bastante importante, eu acho, em relação à estrutura operacional, via que talvez o meu tempo ali tivesse se encerrado, né? E aí surgiu uma grande possibilidade, me tirando completamente da zona de conforto e me voltando novamente para o mundo operacional. O BNY Mellon tomou uma decisão estratégica para o Brasil de constituir um banco comercial no Brasil. A gente, até aquele momento, era uma distribuidora de títulos e valores imobiliários. E, junto com a constituição do banco, havia um projeto que era tão desafiador quanto o banco, que era a estruturação de uma área de custódia de ativos. E o BNY Mellon é uma marca mundialmente reconhecida como custodiante de ativos. Em termos de valores, ele é o segundo maior custodiante global do mundo. Oscila, na verdade, entre primeiro e segundo, mas fica ali dentro dos maiores. Em termos financeiros, é um montante, globalmente falando, absurdamente grande, algo em torno de 35, 40 trilhões de dólares. E, obviamente, para a instituição, era um marco muito significativo ter, de fato, um hub de serviços, principalmente do serviço core da instituição no Brasil. E, fundamentalmente, do Brasil, mas que tinha um escopo representativo dentro de toda a América Latina, por ser o Brasil o maior mercado financeiro dentro da América Latina. E aí eu tive essa oportunidade de tocar esses dois projetos. E aí foi, de novo, aquela mesma sensação que eu tive quando eu entrei 10 anos antes na Mellon. Não sei nada sobre banco ou constituição de banco. E foi aquilo, foi um grande desafio de começar de novo do zero, criar os processos, criar as dinâmicas de construção, as matrizes de governança, estruturar as integrações entre sistemas, estruturar a qualidade do serviço e do produto que a gente poderia entregar, porque a gente entrava no cenário de competição com grandes bancos locais de varejo, comerciais, mas fundamentalmente com grande capacidade de liquidez em virtude dos seus tamanhos, como Itaú, Bradesco e entre outros. E a gente, por mais que fosse uma marca global, no Brasil a gente não existia, né, do ponto de vista de banco. Então a gente jamais teria a mesma capacidade de como eu posso dizer, de perenidade que esses bancos poderiam fornecer para os seus clientes. A gente precisava competir de uma maneira distinta. A gente precisava competir com agilidade, flexibilidade dentro de uma governança e, fundamentalmente, precisão, né? E assim, todo o processo operacional foi moldado e construído em cima desses valores. Eu acho que esse foi um projeto bem significativo da minha transformação, porque eu pude vivenciar todas as experiências. A experiência de começar uma coisa efetivamente do zero, com uma representatividade muito grande dentro de uma corporação, de lidar com uma gama muito grande de perfis de profissionais distintos, de lidar também com a capacidade de me adaptar em relação a um novo perfil de profissional, porque eu trabalhava numa área de controle com profissionais com perfis diferentes, e voltei para o mundo operacional, onde a dinâmica é diferente, né? O nível e a exigência da relação, da resposta imediata, ele é diferente de uma área de controle. Então, o nível de estresse, obviamente, é diferente também, né, no dia a dia. Então, foi uma nova adaptação. Simultaneamente, eu acabei sendo responsável pelo comitê de engajamento, naquele momento, que era uma novidade, né, que mais tarde viria a ser o comitê de sustentabilidade, diversidade e inclusão, mas eu fiquei ali responsável por começar esse processo de uma maneira ainda bastante embrionária dentro da instituição. E aí, 2 anos de projeto, trabalhando bastante, montando equipe, saindo como eu falei, do zero para uma equipe com 60 pessoas, entre pessoas diretamente alocadas sob a minha gestão e outras indiretamente, para conseguir montar essa estrutura. E aí, em 2 anos, esse projeto, como eu mencionei, ele foi entregue. E aí eu fiquei mais 2 anos e meio como gestor da área de custódia, onde a gente, quando atinge 1.000 fundos ou clientes sob custódia e 100 bilhões de reais em ativos sob custódia, significa um grande marco para mim ali atingir esses números.
sabia que o objetivo era muito maior do que esse. Hoje, a empresa deve ter algo em torno de 600 bilhões de reais sob custódia, 10 anos passados, mas sair do zero a chegar a 100 bilhões era uma transformação, porque havia uma série de resistências, né? Os clientes, de uma maneira geral, não entendiam muito como era aquele processo de mudança. Como é que eu vou agora? Eu tinha uma estrutura que vocês me forneciam, agora vocês estão mudando completamente. Havia uma resistência cultural à mudança. E eu acho que todo esse processo ele foi fomentado, primeiro, porque eu acho que os valores que a minha família sempre compartilhou comigo sempre foram muito de persistência e resiliência, de conseguir transformar, conseguir conquistar as coisas com força do trabalho e com disciplina e organização. O esporte sempre foi uma coisa muito importante na minha vida, desde a infância praticamente. Então eu tinha dificuldade na infância de fazer uma atividade física de uma maneira contínua, porque eu sofri com a obesidade infantil. E aí eu tive que fazer um processo de readaptação quando eu chego na adolescência para poder me adequar àquela modalidade que eu escolhi como a modalidade que eu ia, sem saber naquele momento, trilhar quase a minha vida adulta toda. Então eu me tornei um atleta de polo aquático com 13 anos e aquilo foi um processo contínuo de amadurecimento como atleta e, obviamente, todas essas questões que o esporte te traz, o esporte coletivo principalmente traz, né, para a sua dinâmica no dia a dia, foram trazidas de uma maneira, às vezes inconsciente, às vezes planejada, ou, obviamente, com fornecimento de instrumentos técnicos e acadêmicos, que eu acabei me especializando em gestão executiva de negócios e gestão financeira, que foram me auxiliando dentro desse processo. Mas eu acho que... Deixa eu fazer um parênteses aqui, porque eu não sei você, mas eu acho que o Márcio é a primeira pessoa que eu conheço a praticar esse esporte. O esporte é conhecido, mas eu até então não conhecia ninguém que tivesse feito esse esporte. O que te influenciou? Deixa eu fazer um parênteses aqui para a gente tornar a dinâmica aqui mais um bate-bola. Por que polo aquático? Pô, podia fazer futebol, tênis, corrida, karatê, polo aquático. Na verdade, foi assim, eu aprendi a nadar, né, como a maioria das pessoas acaba aprendendo, só que eu nunca consegui ser um grande nadador, né? Natação é um esporte que exige muita resiliência, né? E a partir de determinado momento, como ele também é muito competitivo, você começa a não dar resultado, você começa a perder o interesse pelo esporte. Como toda criança, eu gostava, obviamente, de jogar futebol, adorava futebol, e aí, obviamente, a competição também é muito alta e não havia uma possibilidade, até pela minha questão física naquele momento, de ser uma pessoa, um garoto apto a fazer futebol de uma maneira que me levasse a ser competitivo. E eu tinha o pai de um grande amigo meu, os filhos dele já jogavam polo aquático e muito próximo à nossa família, e ele insistia muito para eu ir jogar polo aquático, mas muito. Toda vez que ele me encontrava, ele perturbava, né? Falava, vai jogar polo aquático, vai jogar polo aquático. Aí um belo dia eu falei, bom, futebol não vai dar, natação já foi. E meu pai e minha família, não, precisa fazer um esporte, não sei o quê, fazer atividade física. Aí eu falei, tá bom, vou fazer polo aquático. E foi assim não foi uma coisa que surgiu, ela foi se moldando, foi crescendo. Então, acho que tem uma grande similaridade até com a minha formação profissional. Eu sempre fui um cara muito receptivo às mudanças e às adaptações. Só que lá atrás, obviamente, com 12, 13 anos, eu não tinha essa percepção, né? Essa minha capacidade de resiliência e de adaptação, ela era meio uma coisa natural ali para mim e que foi me moldando a vida toda. Mas o esporte, respondendo ao teu questionamento, foi muito assim. Eu fui para o polo aquático por insistência de terceiros, descobri se tornou uma paixão, se tornou uma coisa até que em determinados momentos foi predominante na minha vida para tomadas de decisão, ou seja, tem que fazer, tem isso ou aquilo para fazer, tem uma prova, tipo, fazer a segunda chamada porque tinha que ir para um campeonato, enfim. Escolhas que você faz quando você vira um atleta de hoje chamado de alto rendimento, né? E eu fui levando isso até o limite daquilo que era possível, ou seja, eu acabei a faculdade e quando eu acabei a faculdade eu interrompi a atividade, entre aspas, profissional da prática do polo aquático. Mas foi isso, respondendo a você foi isso, foi uma coisa que a paixão foi crescendo, a relação foi mudando, as amizades foram nascendo, os desafios que o esporte traz foram ajudando na formatação da minha personalidade,
robustecendo o meu caráter. Então, acho que isso foi o processo de transformação que o esporte trouxe para a minha vida. Que legal. Você tem filhos? Não tenho filhos. Você jogou ele profissionalmente durante quanto tempo? Na verdade, a gente não tinha essa visão profissional, né? Mas assim, eu joguei durante 15 anos seguidos. Eu comecei a jogar com 12 para 13, parei com 27 para 28. E aí depois eu voltei, joguei mais um ano já com... Na verdade, foi uma brincadeira, na verdade, isso, porque eu e mais 2 amigos, a gente voltou a treinar. Voltou já com 35 para 36 anos. A gente voltou a treinar porque a gente resolveu que ia participar de uma competição de atletas master. Havia um Pan-Americano para disputar na República Dominicana. Resumo da história, o Pan-Americano não aconteceu. A gente começou a treinar e acabou jogando um ano num outro clube, que não era o nosso clube de origem, esse campeonato, isso com 35 para 36. Aí depois, eu ainda segui durante alguns anos. Hoje ainda estou meio devagar nas competições master, mas durante alguns anos eu participei de alguns campeonatos master, disputei 2 mundiais master, disputei 2 pan-americanos master, 2 sul-americanos, alguns torneios internacionais, fui a uma Copa na Espanha, enfim, algumas conquistas aí, ganhei um campeonato, fui com o nosso time, obviamente, ganhamos o Campeonato Mundial Master de 2014, então foram realizações que a gente carrega para a vida, né? Eu perguntei de filhos, porque normalmente é uma pessoa que entende os benefícios do esporte para si, depois, quando tem filhos, acaba levando isso para os filhos também, né? Eu, quando eu me casei, e aí planejamento de ter filhos, eu falava para minha esposa, tem algumas coisas que eu quero muito que os meus filhos tenham a oportunidade de ter. E uma delas era o esporte. A outra, dentre 4, 5, era a música. Então, meus filhos foram criados com base musical e esportiva, podendo fazer diversas modalidades, diversos instrumentos, porque em algum momento algum ia encaixar com eles, né? Então, e foi muito bom. Eu vejo os dois hoje já adultos, e a diferença que fez e faz até hoje na vida deles, porque eles continuam sendo músicos e continuam sendo esportistas. Então, são pessoas extremamente saudáveis, alegres, disciplinadas, com foco, né? Então, isso acaba ajudando na carreira, né? Sim. Eu vejo muitos executivos, inclusive, seja no seu currículo, no seu perfil lá do LinkedIn, colocando diretor tal, cargo tal, maratonista, guitarrista, sei lá, porque isso traz para quem está olhando, fala, aqui tem disciplina. Aqui, opa, um cara pratica artes marciais, que é mais disciplina do que nas artes marciais, né? Então isso começando desde muito cedo, não que quando a gente tá mais velho não possa, mas começando desde muito cedo ajuda muito nesse crescimento, né? Eu tenho certeza que você passou por isso. Sem dúvida, o esporte ajuda muito nessa formatação da disciplina, como você falou, ajuda muito no estabelecimento de rotina, né? Então, assim, se você não tiver uma rotina de treinamento, você não vai entregar resultado. E acho que é meio, né, assim, você acaba instintivamente indo para, principalmente quando você lida com projetos. Equipe, exatamente. Vitória, frustração da perda. E eu acho que isso é uma coisa que é muito relevante. Para mim, casava muito com a minha personalidade. Assim, eu não conseguia imaginar o desenvolvimento de nada na minha vida individualmente. Então, assim, quando eu encarava um desafio, uma montagem de equipe ou entrega de um projeto envolvendo uma equipe, eu via aquela colaboração como sendo uma coisa fundamental para poder ter sucesso ou, enfim, encarar as entregas dentro dos prazos ou dentro dos objetivos que a empresa estabelecia. E tinha uma grande semelhança com o modelo que você trata no esporte coletivo. Você não depende só do seu esforço. Por mais que você se esforce, ou que você esteja numa condição acima ou abaixo, você depende da colaboração de todos. E eu acho que o esporte traz uma outra coisa que é fundamental, é que ele cria laços para a vida toda. Então, assim, aquela experiência que você vivenciou ali com um colega com 13, 18, 20, 30, enfim, 10 anos mais novo, 10 anos mais velho, você acaba estabelecendo relações que trazem aprendizados distintos, né? A gente acaba vivendo ambientes e circunstâncias, de novo, de uma maneira até instintiva, pela própria natureza de vida de cada um dentro daquele processo, que faz com que você cresça e se adapte, se permita a descobrir uma realidade que não é só a sua. E isso faz toda a diferença. E isso, quando você leva para o mundo dos conselhos, é a continuidade disso. Sim. O que é um conselho, né? Senão um colegiado de pessoas, de atletas, cada um vem ali com a sua expertise, com os seus dons, pontos fortes ali, para que juntos
possam formar algo maior. No caso do esporte, um time. No caso dos conselheiros, um conselho. Para ganhar um campeonato ou para ajudar uma empresa a ser vitoriosa. Sem dúvida, sem dúvida. Um depende do conhecimento do outro, né? Sim, sim. Até do time oposto, né? Se o time oposto não jogar para valer, o que esse time consegue fazer? E do entendimento do que tem do outro lado para você poder, de alguma forma, tentar mitigar, resolver. Está contribuindo também. Sem dúvida. Mas eu te interrompi na carreira, Sim. onde você estava ali do 2015 mais ou menos, né? E aí, 2015, eu vejo aquele modelo operacional funcionando, da atividade de custódia, surge uma oportunidade dentro da empresa ainda de mudança. Passo a atuar numa área mais estratégica, que envolve uma outra... Saio daquela gestão de 30, 40 pessoas, volto para um grupo pequeno, cuidando mais de uma função estratégica, do desenvolvimento e gestão de produtos, né, dentro desse ambiente de serviços financeiros. Foi muito importante essa transformação, porque fui trabalhar agora na organização de planos de negócio, de casos de negócio, de planejamento financeiro, planejamento estratégico, orçamento, busca de investimento para a empresa, uma dinâmica completamente distinta, com um público muito mais específico e, obviamente, com aquela perspectiva aprendida lá atrás de governança. Porque, na minha cabeça, tudo que eu imaginava de novo negócio, naturalmente eu imaginava no controle ou na governança que eu tinha que estabelecer para aquilo se tornasse de uma maneira clara e transparente para que todo mundo consumisse aquilo. Nunca na minha cabeça eu imaginava, vamos criar um produto para vender e gerar renda ou receita. Para mim sempre teve, sim, claro, o objetivo de negócio é gerar novas rendas, novas receitas, mas antes de qualquer discurso que a gente hoje tem de sustentabilidade, lá atrás eu sempre fiquei preocupado como é que esse negócio ele vai ser, naquela época não uma palavra que não era muito usada, sustentável. Né? Ou seja, como eu crio um ambiente de controle que dê conforto, né? Que era a palavra mais adequada no momento, e, obviamente, garantia que o negócio está sendo bem feito. E aí, quando eu estava na visão de produtos, naturalmente, a demanda que havia era a criação e desenvolvimento de novos produtos, porque dentro do ambiente que eu trabalhava, de uma maneira com uma competição muito acirrada, o fundamental era tentar gerar produtos novos. Mas uma das preocupações maiores minha era, a gente não tem um ambiente de governança para os produtos. Como é que a gente transforma e dá continuidade que a governança traz de conhecimento e propagação da informação para todo mundo aqui dentro? Como é que a gente começa a criar uma cultura de produto para essa instituição que sempre trabalhou num modelo de entrega de serviços, resultados, mas mudar um pouco da perspectiva. E eu acho que eu e o time ali, a gente conseguiu fazer uma quebra de paradigma. A gente conseguiu criar métricas, conseguiu criar indicadores de performance, de indicadores de risco, criar documentação que suportava isso. E, simultaneamente, eu pude tocar no comitê de inovação da empresa durante parte desse período e também começar a participar de algumas ações mais abrangentes dentro do mercado, né? Fiz parte de alguns comitês de instituições de autorregulação dentro desse período e dentro da empresa pude participar, como eu era o cara de produtos, acabava sendo naturalmente chamado para fazer parte de várias comissões ou comitês dentro da instituição. Então, comitê executivo, comitê de risco compliance, comitê de produtos, obviamente, comitê de controle de liquidez, de crédito, de risco de mercado. Então, não era o especialista em quase nenhum daqueles assuntos, mas a minha função de governança, permeado pela orientação dada ao produto, me colocava numa posição de fazer parte da governança de todas as etapas que eram necessárias para o suporte da estrutura de uma empresa robusta do ponto de vista de governança, porque eu acho que o mercado financeiro, de uma maneira geral, principalmente nas grandes instituições, ele é muito, muito orientado à governança, mais do que a média das instituições brasileiras de uma maneira geral, mas ali dentro a gente sabe que a realidade, a barra tem que estar lá em cima. Então, fundamentalmente, eu pude participar desse processo de desenvolvimento e construção da governança. E aí acontece, em 2023, uma ruptura dentro desse processo, uma transição, que eu me deparo com novas possibilidades, né? Então, eu vislumbrei e falei, cara, eu poderia atuar como consultor, mas não é só isso o consultor está muito na execução.
eu acho que tem um propósito diferente nisso, que é compartilhar o conhecimento e ajudar a formatação e formação das pessoas dentro desse propósito. Então, o conselheiro, eu falei, deve fazer isso. Imagina que o conselheiro faça isso. E foi aí que eu me aproximei da Body Academy, conheci os programas de educação da Body Academy, fiz alguns programas, fiz o Body Starter, fiz o PFCC, fiz o Lean Governance, faço parte do... Só fez os principais. Fiz o Body, estou no Body 360, e aí acabei descobrindo um caminho novo de atuação. Hoje estou como conselheiro de uma startup, que foi uma outra descoberta dentro desse processo. Quando comecei a abrir os horizontes, né, pude perceber que eu estava, se por um lado, meio nichado dentro de um ambiente ali, né, que era a gente sempre fala, a palavra bolha, né, ela passa a fazer parte da nossa vida, do nosso contexto profissional, e eu, de fato, estava dentro de uma bolha específica. E essa descoberta de entrar em outros ambientes me permitiu outros tipos de relacionamento que, por estar dentro de uma bolha, em determinado momento, isso acaba sendo não priorizado, né? E isso foi meio que um processo de transformação, que eu continuo vivendo, continuo me adaptando, continuo me transformando dentro do processo e, obviamente, buscando alternativas e buscando a aproximação com as mais variadas vertentes que esse processo pode trazer. Bacana. O Farias tem uma frase que ele diz que o melhor momento para alguém entrar no mercado, no mundo dos conselhos, foi há 5 anos atrás. Hoje é o segundo melhor momento. E eu costumo dizer que, para quem está nos ouvindo aqui, né, e está pensando nesse mercado de conselheiros como uma opção, não existe a onda perfeita. Não espere a outra. Né? Pegue esse momento como o seu melhor momento e comece a atuar. Porque tem muita gente, Márcio, que fica protelando. Então, eu estou numa carreira executiva. Quando eu deixar de ser executivo, eu vou pensar numa possibilidade, e dentre as possibilidades, carreira de conselheiro pode ser uma dessas. Está errado? Não está errado. Mas um desenho melhor, mais saudável, é enquanto você ainda é executivo, você já começar a se preparar para essa carreira de conselheiro. Né? Aproveitando as suas potências, o seu networking, o sobrenome da empresa que você ainda carrega, né? Você não depender da remuneração do conselho para sobreviver, porque você ainda é executivo. Então você vai transitando pouco a pouco, e por que não? Atuando paralelamente. Tem muita gente que carrega tranquilamente, eu sou um caso vivo disso, né? Eu estou no meu 7º conselho e ainda continuo sendo executivo, então o conselho, na verdade, nunca me atrapalhou enquanto executivo, pelo contrário, um agregou no outro, né? E a gente sempre fala aqui da questão da transparência, né? Você que é executivo, a empresa onde você trabalha precisa saber que você também atua como conselheiro em outras empresas, e você precisa saber que você não vai atuar em empresas concorrentes da empresa onde você é executivo, por uma questão de ética, né? De responsabilidade. Mas é perfeitamente possível ter uma carreira executiva e começar a dar os primeiros passos nessa carreira, nessa jornada de conselheiro, como é o que você tem feito, né? Nesse momento agora, assumindo essa posição que você comentou. Sim, é um ambiente diferente, uma realidade nova, uma empresa que não tem nada a ver com o meu histórico de formação profissional, com a minha carreira, mas eu acho que eu tenho um valor a agregar do ponto de vista da bagagem, obviamente da estruturação, de tudo que eu comentei aqui dentro desse processo. E uma outra coisa, Simonato, que eu acabei aprendendo e abrindo meu leque de possibilidades foi para a visão acadêmica também, né? Dentro desse cenário de transformação, eu falei, bom, o mundo está se transformando e eu preciso me conscientizar, eu preciso me desenvolver no sentido de novas perspectivas e novos skills, né? E aí, enfim, de novo, de uma maneira diversificada. Estou procurando conhecer mais sobre inteligência artificial, estou fazendo um MBA em inteligência artificial. Por mais que eu tenha vivido e tenha tido experiência em organização de processos, ter um background técnico específico sobre isso. Fiz uma certificação sobre metodologia ágil, e hoje eu sou um Scrum Master certificado. Enfim, isso eu acho que é muito importante para essa dinâmica que o mundo traz. E uma coisa que não tem nada a ver com isso, mas que também tem uma visão executiva, que é gestão esportiva. Porque a gente acaba não desassociando, né? Então, assim, o esporte que lá atrás, ele foi meu alavancador de várias coisas na minha vida,
acho que eu tenho um compromisso com ele de tentar trazer toda a bagagem para dentro dele em algum momento. Talvez não hoje como uma ação única ou prioritária, mas em algum momento, quem sabe, atuar nesse sentido para poder desenvolver esse ramo de atividade, desenvolver esse negócio que no Brasil ainda engatinha, mas que é um campo super diversificado, super vasto, e que tem uma indústria aí por trás que pode gerar possibilidades, não só de executivo, como também de conselho. Você falando, eu estava pensando justamente nisso. Poxa, quantos clubes esportivos, e não só falando do futebol, mas de outras categorias esportivas, né, necessitam de bons conselheiros na sua gestão administrativa. A gente não está falando de decidir quem vai entrar no campo ou não para jogar. Né? Isso aí deixa lá para a comissão técnica. Mas na gestão esportiva, isso é muito necessário, porque a gente vê, se não a grande maioria, passando dificuldade, né? Tomando decisões financeiras que vão colocar o clube no negativo. E aí é muito interessante. Recentemente eu assisti um filme que é a respeito da gestão do beisebol nos Estados Unidos. No início da década de 80, lá um gerente, né, da área do beisebol, que ele tentou colocar uma gestão, claro que ele teve uma grande, isso é uma história real, né, uma grande resistência, mas ele conseguiu mudar e mudou o beisebol para sempre. A história do beisebol foi mudada. Então essa gestão do esporte, eu digo não só do esporte, mas Moneyball. Isso. A história do homem que mudou o jogo. Isso, exatamente. Mas eu acho que também o que falta é muito a gestão do esportista. Principalmente porque ele fica famoso, não estava preparado para isso, às vezes psicologicamente, financeiramente, ele não tinha o conhecimento, e às vezes ele adquire grandes riquezas e perde grandes riquezas. Eu acho que, não sei se você concorda com isso, falta muito gerenciamento pro esportista em cima, a pessoa. Eu acho que o esporte, concordo plenamente com você, eu acho que o esporte tem essa lacuna em relação à gestão da carreira, como também da gestão executiva, como o Marcelo mencionou. E esse exemplo que você utilizou foi claramente um exemplo de gestão profissional. Ele usava métodos estatísticos, métodos de gestão e... De um economista. Você tem, tanto no livro quanto no filme, você tem situações assim, né, até constrangedoras, né, porque as pessoas tentando se basear no empirismo ali da decisão esportiva e ele adotando o processo. Claro, teve uma disrupção ali, teve uma transformação, e aquilo ali, no primeiro momento, não foi vencedor do ponto de vista do resultado final, de título ou conquista, mas foi isso, ele conseguiu mudar a cultura. Ele trouxe uma métrica, uma metodologia que mudou a história do esporte. E que foi replicada em outros esportes. Sim. No esporte americano passou por uma transformação, porque se preocupava muito com a contratação do grande astro como referência. Hoje ainda tem um pouco dessa dicotomia, enfim, criar o elenco, se fortalecer em cima de uma figura única, mas de uma maneira geral teve uma mudança de perspectiva que balançou as estruturas do esporte americano naquele momento. Mas uma coisa bastante interessante que você falou, enquanto nós estávamos te ouvindo, que você se colocou algumas vezes em posições onde você não tinha o conhecimento para executar aquela atividade que você foi contratado para, né? E aí vem assim, na história aqui do conselho, a gente saber se colocar novamente de volta na cadeira do aprendizado, aprender e produzir com essa intensidade que você produziu. Isso foi uma coisa bastante interessante, que às vezes as pessoas têm essa dificuldade de se colocar novamente na cadeira do lifelong learning, né? Porque ela tem que... O aprender não termina, né? Nós vamos morrer e não vamos terminar de aprender, né? Isso é muito interessante. E não significa que você não vai ser bom no próximo passo. Você pode ser tão bom quanto ou até melhor do que você era hoje. Você pode ser melhor ainda amanhã. Sem dúvida, eu acho que o processo como você falou, o processo de aprendizado naturalmente é contínuo. Eu acho que uma das primeiras percepções, talvez sem a maturidade que eu tenho hoje, que os movimentos não são necessariamente verticais na vida, né? Parece uma coisa óbvia, mas as pessoas têm uma tendência a achar que a vida profissional é uma linha reta, e ela não é. E as possibilidades que surgiam, elas eram laterais, né?
Então, eu vi aquela possibilidade como a chance de eu criar um novo modelo de aprendizado, diversificar meu conhecimento, ampliar a minha gama de oportunidades e possibilidades. Então, isso, acho que, como você colocou, é natural que seja trazido para a visão de conselheiro, né? Ninguém chega numa empresa sabendo o que a empresa faz de uma forma detalhada, a natureza das atividades, como as pessoas se comportam no tratamento e na gestão dos recursos. Então, essa possibilidade / oportunidade é a mesma perspectiva, claro, de uma maneira diferente, com skills diferentes, com embasamento técnico específico diferente. Por isso que eu busquei também as certificações, porque eu acho que isso é fundamental para você minimamente estar linkado com aquilo que você vai enfrentar. Então não adianta nada, você tem experiência, mas você vai chegar no conselho sem saber naturalmente como são os processos básicos que o conselheiro deveria ter conhecimento. Então eu acho que isso é o ponto preliminar para você poder desenvolver qualquer atividade, e não é diferente no conselho. Então a mensagem é: estude, procure se especializar, procure conhecer o assunto e, claro, se tiver oportunidade, aplicar. Nem que seja de uma maneira hoje chamada do MVP, né? Enfim, vamos testar para ver para onde a gente vai. É porque o conhecimento ele é criador de oportunidades. Porque às vezes você pode estar duas empresas no mesmo segmento, você com aquele conhecimento, na empresa A eu tenho que agir de uma certa forma, na empresa B de outra, porque as culturas são diferentes. Sem dúvida. Isso é incrível. Márcio, eu publiquei outro dia nas minhas redes sociais uma foto onde eu estava dando um autógrafo num livro. E eu coloquei a seguinte reflexão na postagem. Em 2014, eu projetei estar aqui. E o aqui é agora 2024. E de fato eu fiz isso. Em 2014 eu era um executivo de empresa. E olhando para frente, o que eu quero ser quando eu crescer? Já tinha chegado no topo, teoricamente, da carreira que eu, enquanto menino, desejava, que era me tornar um executivo de uma grande empresa. Mas o que veio depois disso? Né? Eu fui para um evento, também um treinamento, na verdade uma imersão de final de semana, e numa das atividades lá nós fizemos um exercício de progressão. Imagine-se no futuro, saboreie esse futuro e depois volte para o presente e construa esse futuro. Isso aconteceu em 2014. E eu não sei porquê, eu nunca tinha pensado em escrever livros até então. Mas, por algum motivo, eu peguei 3 livros, 2 canetas, um óculos e fui para um evento. E esse evento era um evento onde nós estaríamos 10 anos no futuro. Então, tudo que acontecesse naquele evento, nós deveríamos estar conversando como se fosse 10 anos na frente. Então, naquele evento eu era, então, um escritor best-seller, tendo já publicado alguns livros. Esse era o meu personagem 10 anos no futuro. E foi super legal, porque as pessoas vinham me pedir autógrafo, me davam parabéns. Pô, eu li seu livro, que legal. Eu gostei daquilo, eu saboreei, eu experimentei esse futuro. Acaba aquele exercício, que durou ali, não lembro, acho que umas 2, 3 horas. E nós, então, voltamos para um outro exercício. Vocês gostaram? Você que virou isso, tal, isso aqui. Agora vamos fazer um plano de ação de agora para chegar até lá. Né? Então eu voltei para 2014 e comecei a trabalhar. E desse trabalho de 2014 até hoje, são 21 livros nessa minha trajetória. Né? Por que eu estou contando isso? Porque o Márcio de hoje, se olhar para esse futuro, que eu não sei se é esse futuro de 3, de 5 ou de 10 anos, aonde que o Márcio pensa em chegar? Qual que é o seu plano para esses próximos anos? Agora que você está colocando esse pé também no mundo do conselho, como você se enxerga daqui para frente? Qual que é a trajetória aí que você pretende trilhar? Simonato, essa é uma pergunta que eu volto ao passado também para responder, porque todas as ações que eu contei da minha vida profissional, elas foram acontecendo de uma maneira meio que naturais. A minha orientação sempre foi diversificar conhecimento, ou seja, eu conseguir fazer um processo de diversificar o meu conhecimento. E, naturalmente, quando você vai angariando conhecimento, você quer compartilhar conhecimento. Então, o que eu vejo, olhando para frente, é conseguindo cada vez continuar conseguindo captar mais conhecimento para mim e, consequentemente, compartilhar conhecimento, atuando em frentes distintas. Esse momento de transição profissional que eu vivi, que estou vivendo,
foi muito importante para recuperar algumas coisas que em determinado momento você coloca ali, você bota ali, né, do ladinho ali, depois eu olho isso. Uma das coisas que a Board Academy acabou me provocando foi a vontade e a força de querer escrever. Não sei se eu vou me tornar um escritor como você, com 21 livros, mas, enfim, pude participar do livro Os Conselheiros, volume 3, né, que foi uma experiência muito bacana, muito engrandecedora para eu conseguir botar tudo no papel, mas não fugindo da sua pergunta. E lá atrás eu tinha feito um início do curso de escrita de poesia, não tinha nada a ver com o escopo, mas no fundo tinha tinha uma orientação a escrever e botar para fora uma fonte de recursos ou inspiração que eu pudesse compartilhar. Mas respondendo a sua pergunta, eu vejo o Márcio daqui a 5, 10 anos tentando atuar com o propósito de compartilhar conhecimento e, obviamente, ter retorno de satisfação e financeiro em cima disso. Em várias frentes, com a capacidade de desenvolvimento e construção dos modelos de processos, produtos, governança, gestão, que eu pude durante a minha vida e que ainda posso desenvolver com novos skills e conhecimentos que eu estou adquirindo. Enfim, o conhecimento é permanente, a jornada é contínua, então eu olho para frente e vejo, olha, tem esporte, tem mercado financeiro, tem música, onde eu estou começando a me envolver, tem, enfim, associações com empresas voltadas para a advocacia, tem outros ambientes que estão surgindo, enfim, imóveis, então, ambientes completamente diferentes do contexto onde eu atuava, tem filantropia, então, assim, tudo isso é portfólio de conhecimento e que o retorno, obviamente, à medida que eu vou desenvolvendo a capacidade de organizar e gerir não só o tempo, mas os relacionamentos e, consequentemente, o retorno, vão me trazer a realização que eu imagino que eu vá conquistar daqui a X anos, seja 5, seja 10 ou menos do que isso. Mercado do conhecimento, né? Exatamente. A forma de compartilhar são várias, mas atuar no mercado do conhecimento é realmente um propósito de vida. E eu, em 2016, acho que em 2016, eu tive acesso pela primeira vez a uma frase. Você que é do mundo aí das artes marciais, tem alguma rixa entre japonês e chinês nas artes marciais, né? Um é melhor, outro é pior, os dois se respeitam, lá que é isso. As artes marciais, elas têm uma rixa entre elas. Entre todas, não é por etnia, não. É independente marcial. Mas, na realidade, no fim, todos se respeitam bastante. Porque eu vou citar um mestre, um filósofo chinês, né? Que é o mestre Confúcio. E eu tive acesso a essa frase em 2016, e essa frase passou a me nortear enquanto profissional. A frase, talvez parafraseando, não sei se ela é exatamente assim, mas a que eu guardei para mim é: se você não sabe alguma coisa, busque aprender. Mas depois que você já sabe, busque ensinar. Isso me leva a duas situações. Continuar aprendendo, o tal do lifelong learning, um eterno aprendiz, mas eu não posso guardar. Eu tenho que tudo aquilo que eu aprendi, como um bom professor, um mentor, um mestre, um conselheiro, compartilhar com outras pessoas. Conhecimento e experiência é a única coisa que você compartilha e você não perde, né? Quando você compartilha, em vez de uma pessoa estar sabendo, agora duas estão sabendo. Então é um mercado muito bonito de atuar. E a gente pode atuar isso sendo um professor de MBA, um escritor, um palestrante, um treinador, um coach, um mentor e um conselheiro, porque você pega toda essa bagagem que você trouxe até hoje e vai compartilhar com outros empresários, empresas que estão aí precisando de ajuda, né? Talvez você que está nos assistindo agora seja um empresário que está olhando para a vida do Márcio e fala: caramba, eu preciso de um cara com essa experiência para me ajudar aqui. E essa é a ideia do nosso podcast, dar visibilidade aos nossos convidados para que empresas, empresários possam conhecer então os profissionais que por aqui passam e que podem ser amanhã um conselheiro na sua empresa, te ajudar nesse mercado do conhecimento, compartilhando um pouco daquilo que ele já aprendeu e tem aprendido. Vocês concordam com essa frase? Concordo, 100%. Inclusive, a humanidade prosperou nisso. Lembra? As pessoas sentavam-se à volta da fogueira para que os anciãos da tribo passassem o conhecimento que eles tinham para os mais jovens. Originalmente ele era na fala, né? Exatamente. Eram os contadores de história, né? Era na fala, até chegar à escrita. E da escrita até chegar a nós foi a invenção da imprensa, em
500, 400 e alguma coisa. Gutenberg? Né? Gutenberg inventou na Alemanha, né? A prece ainda era muito caro ainda, né? Alguns compravam um livro que servia para muitos, né? E depois eu tinha que ter os contadores de história. E assim, olha, nós chegamos hoje. Né? Eu acredito muito nisso, na propagação do conhecimento, né? Durante algum tempo eu tive essa durante algum tempo, a vida toda a gente tem essa possibilidade. Acho que nesse momento, principalmente onde eu começo a ver cenários distintos, possibilidades distintas, a gente acaba viabilizando a possibilidade de um conhecimento que talvez fosse específico no primeiro momento, ser amplo e irrestrito. E em todos os níveis. Então, quando você vê isso na filantropia, você está ajudando um garoto de 16 anos ou uma pessoa que não tem possibilidade, que está ali entre 40 e 50 anos, a ajudar a formatação dele como profissional, ou alguém que precisa de uma instrução específica dentro do ambiente, seja de gestão esportiva, seja no ambiente artístico. Né? Então, assim, a possibilidade ela é vasta, é diversa, e ela é enriquecedora tanto para quem dá como para quem consome. É isso mesmo. E ainda, caminhando aqui para o nosso final, eu tenho mais uma pergunta, acho que o Humberto também tem. Ainda no mercado do conhecimento, eu queria saber de você se você tem alguma recomendação para a gente, algum livro que você está lendo ou tenha lido, ou mesmo um filme, uma série. A gente falou aqui do Moneyball, né, que é uma boa recomendação. Você que não assistiu ainda, se não me engano é com o Brad Pitt, não é isso? Isso. Vale muito a pena, é um filme realmente muito interessante, baseado em fatos reais. Eu gosto muito de filmes que são baseados em fatos reais, né? Ela briga muito comigo porque eu praticamente 100% dos filmes que eu assisto é história real. Eu assisti outro dia de duas irmãs nadadoras também, um filme fantástico. Mas enfim, qual a sua recomendação pra gente? Bom, eu sou um cara muito ligado ao esporte. Um dos livros que mais me chamou a atenção pela natureza e pela transparência que ele deu à história foi a biografia do André Agassi. Enfim, para quem não conhece, um dos maiores tenistas da história, né? E ele passou por momentos muito difíceis de transformação, ao ponto dele achar que o tênis era o culpado de uma série de... Não dando spoiler, mas o tênis ser o culpado de uma série de fatos negativos que aconteceu na vida dele. E ele conseguiu, obviamente, transformar isso. Então, acho uma grande história de vida de um cara ainda jovem, né? A Agassi deve ter hoje entre 55 e 60 anos, e ele passa uma mensagem muito original, muito positiva, sem floreio, sem criar os ídolos de vidro, né? Assim, um cara, uma história bem real e de conquista e sucesso e transformação. E pensando do ponto de vista nem de filme, mas eu não sei o nome da série, mas tem uma série no Netflix de liderança e gestão. Tem uma série que, de novo, voltando ao mundo dos esportes, que fala sobre alguns quarterbacks do futebol americano, que conta principalmente o papel deles na função de liderança e organização e disciplina, que acho que é muito bacana para quem pensa que sem processo você alcança alguma coisa. Não, né? Até no esporte, e no esporte baseado e orientado por práticas e dinâmicas da guerra, né, estratégicas de guerra, como o futebol americano, é fundamental, além da parte física e técnica, o cara ter a capacidade de ser um gestor, de ser um líder dentro de um universo de, sei lá, são 60 pessoas no time ali, 60 atletas, fora todo mundo que passa uma responsabilidade e compartilha um nível de confiança muito grande com ele. E um terceiro exemplo, que eu acho que é do ponto de vista de desenvolvimento de produto, também orientado ao esporte, tem um livro chamado A Liga, que conta a história da Premier League, o desenvolvimento da Premier League, porque eu acho que é muito bacana você ver a transformação de um negócio. É do Flávio Augusto? Olha, não lembro, sinceramente, mas... O Flávio Augusto tá envolvido com... Eu acho que não, o Flávio Augusto está envolvido com a Liga mais dos Estados Unidos, e a Premier League é inglesa. É inglesa. O livro conta a transformação do futebol inglês, que vivia uma crise muito forte de identidade no final da década de 80 e começo da década de 90, em virtude de todo o ambiente, do macroambiente que estava em volta do esporte, os clubes falidos, com organizações não profissionais, a violência que era um problema da sociedade, que o esporte acabava sendo causa e consequência, e eles conseguiram em tempo rápido uma transformação muito grande, que hoje
se transformou no maior campeonato de futebol do ponto de vista de negócio, de estrelas, de consumo, de qualidade de jogo também, como referência no mundo todo. Então, esse livro conta um pouco dessa história e eu acho que é um bom exemplo para quem pensa em processo, pensa em governança, pensa em transparência, pensa em desenvolvimento e criação de negócio e de produto. Acho que esses 3 exemplos são todos, obviamente, com a minha vertente... Seu viés esportivo. Viés emocional do esporte, mas eu acho que são experiências leves para quem gosta de consumir esporte e de uma maneira bem educativa e construtora da formatação e da condução das suas carreiras. Muito bom, muito obrigado pela sua participação aqui. Humberto, suas últimas considerações, pergunta? Márcio, a pergunta é, se você pudesse voltar no tempo, quando você terminou a faculdade, e você pudesse dar um conselho para o Márcio saindo da faculdade, que conselho você daria para o Márcio? Essa é uma resposta difícil de conseguir achar, mas eu acho que, olhando lá para quase 30 anos atrás, claro que a experiência, né, acaba modulando um pouco a resposta, mas não fique impressionado com primeiras perspectivas. A gente vai aprendendo isso no decorrer da nossa carreira profissional e da própria vida, né? Claro que lá com 20 e poucos anos, a gente é muito imediatista. E eu acho que o mundo tem sido muito imediatista no decorrer, na evolução da espécie. Eu acho que a mensagem que fica é, quase nunca a primeira impressão é a impressão definitiva. Então, hoje você está saindo da faculdade, hoje você está se formando profissional, experiência e procure aprender com todas as situações que você vai vivenciar, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Bom, muito bom. Esse foi Márcio Ferretti conosco aqui no podcast Os Conselheiros. Márcio, mais uma vez eu quero te agradecer. Privilégio bater esse papo contigo, conhecer um pouco mais da sua história. Eu que já tinha o privilégio de ter lido o seu capítulo no livro, né? Assim como o Humberto também participou do volume 2 do livro Os Conselheiros. Eu sou um verdadeiro privilegiado, porque normalmente aqui dos board members aqui da Board Academy, eu sou um dos primeiros a ter contato, daqueles que participam ou do nosso grupo de mentoria Masterboard ou Board 360, aqueles que participam conosco no livro Os Conselheiros. Essas histórias, elas acabam chegando em primeira mão a mim, né? E eu falo, eu não posso guardar isso para mim. Eu tenho que trazer esses queridos convidados aqui para que outras pessoas possam conhecer um pouco mais da história de cada um de vocês. Então, foi um prazer ouvi-lo falar um pouco sobre essa trajetória e tenho certeza que para o nosso público aqui fica valiosos insights também que você trouxe na sua fala. Então, muito obrigado. Obrigado, Humberto, também pela parceria de sempre. É sempre um prazer dividir esse co-host aqui contigo. E você é de casa, Márcio. Tá no Rio, mas assim, estando em São Paulo, a Board Academy é a sua casa. Fique à vontade. Sempre que estiver por aqui, marca, vem tomar um café. Com total certeza, virei aqui várias vezes. Mais uma vez agradeço a oportunidade que vocês estão me dando aqui para compartilhar um pouco da minha história, da minha vida pessoal, profissional, das novas perspectivas, dessa oportunidade que eu acabei descobrindo dentro da atividade de conselheiro que eu estou aí, enfim, trilhando. Enfim, claro, aqui eu me sinto em casa, me sinto à vontade, me sinto parte já desse ambiente, desse ecossistema que a Board Academy está se tornando. E vamos juntos dentro desse processo e, claro, compartilhando conhecimento com o propósito de ajudar o próximo, seja da forma de conselho, seja da forma que a gente puder ajudar a crescer e a desenvolver o outro dentro do seu trabalho e da sua vida. Muito obrigado. A você que nos assistiu ou que vai assistir posteriormente esse episódio gravado, meu muito obrigado pela sua audiência. Se é a sua primeira vez aqui no canal, então te convido a fazer a sua inscrição, ativar o sininho para ser notificado sobre próximos episódios e deixe a sua curtida, o seu comentário. Vai ser um prazer falar contigo. Quer conhecer mais sobre a Board Academy? Entre em contato conosco, seja para a formação como conselheiro, como também se você é empresário e deseja ajuda para montar o conselho na sua empresa. Nós estamos à sua disposição. Um grande abraço e nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.